Eu abro. Então vamos lá, né? Esta é a nossa 9ª semana letiva do curso de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1, né? Do quadrimestre suplementar aqui. Estamos quase nos finalmente aqui do nosso período letivo, né? Faltam mais 3 semanas, né? Oficiais, mais uma de reposição. Na verdade, no curso nós temos somente essa semana, né, de momentos síncronos. As duas seguintes, né, a 10ª e a 11ª, é para que vocês possam desenvolver o trabalho, né, a proposta de trabalho final aí da disciplina, e a 12ª e a 13ª semanas das últimas avaliações, tá? Então hoje a gente entra no nosso último tópico do curso, que é análise de junções. Eu acho que foram feitos 2 vídeos sobre esse tópico, né? Ou seja, os vídeos que resumem a parte teórica, né, sobre elementos de junções. E no momento síncrono, dentro da lógica que a gente vem dando no curso, mais ligada à questão de aplicação, a gente vai fazer uma aplicação dentro do que a gente consegue fazer aqui no curso, né? Do que a gente mostrou lá na teoria, existem algumas situações, ou as situações mais clássicas, né, associadas à condição de projeto, a gente precisaria, vamos dizer assim, de software comercial de elementos finitos, mas não necessariamente para as práticas que a gente vai aplicar, a gente precisa de um software de elementos finitos. Na verdade, é interessante que você consiga enxergar esse modelo, vamos dizer assim, mais tradicional, né, para se analisar as junções, né, ou seja, a condição de solicitação por corte de rebite ou parafuso, no sentido de discutir os modos de falha mais básicos, né, dos elementos de junção, e saber calcular na mão, né, e entender mais ou menos a filosofia para a determinação de margem de segurança das situações que a gente vai trabalhar hoje e na quarta-feira. Hoje a gente vai fazer um pequeno resumo da teoria, fazer uma aplicação, mas em cima de juntas onde a carga que vai ser distribuída pelo conjunto de rebites ou parafusos, ela não tem uma dada excentricidade em relação à minha junta de ligação, né, por rebite ou parafuso, e na quarta-feira a gente vai ter uma situação onde, né, a excentricidade ela é elemento posto aí nesse modelo para se calcular as margens de segurança nas condições clássicas aí de falha desses elementos estruturais ligados por rebite ou parafuso. Na quarta-feira também a gente vai apresentar um objeto de aprendizagem ligado a uma outra situação do tópico aqui, que é análise de lugs, né? A gente não vai conseguir fazer um exemplo e a gente vai explicar isso na quarta-feira o porquê, né? São muitos ábacos, né? Uma teoria, né, que a gente precisaria de mais tempo, mas nada de complicado, né? É algo similar ao que a gente discutiu, por exemplo, na questão de painéis reforçados, né? Quem quiser se aprofundar, eu já deixei todo o material lá organizado no Moodle, né? Os relatórios técnicos da atual NASA, antiga NACA, que trata sobre os modelos mais rebuscados para fazer estimativa, né, de carga crítica de flambagem em placas e outros pontos que a gente já aqui abordou no nosso curso. Eu vou compartilhar agora a nossa lousa e aqui processar um pouquinho da teoria sobre solicitações por corte, rebites ou parafusos. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar é justamente as condições possíveis de tipo de falha ou ruptura de uma ligação clássica por rebite ou parafuso, né? Você lá na sua equipe de desenvolvimento, seja já na parte de certificação, ou seja na parte de concepção estrutural, é interessante saber sobre esses elementos, porque muitas vezes, como a gente comentou, no dia a dia, você não vai estar com o computador do seu lado, com software de elementos finitos, para fazer estimativa, né? De quantos
quantas linhas de cravação, né, de rebite ou parafuso eu precisaria colocar aqui para suportar, né, uma carga que não tem excentricidade, que vai ser transportada, né, numa ligação cisalhamento simples, cisalhamento duplo. Né, não dá, né, para ser engenheiro e ser refém completamente, tá, de uma ferramenta computacional. Né. De alguma forma, você como engenheiro tem que criar uma lógica de ordem de grandeza e, de alguma forma, amadurecer, né, em certos pontos, no sentido de não ficar refém para tomar a decisão. Olha, para tomar essa decisão eu preciso obrigatoriamente ir lá para o computador para analisar. Tudo bem que é a maior parte dos casos, mas quando de uma situação mais refinada, mas no dia a dia ali para uma tomada de decisão rápida, para uma discussão rápida em relação a uma ação que precisa ser feita numa parte ou outra do avião, a gente precisa de amadurecimento e o amadurecimento ele vem justamente com o domínio dos modelos e no viés muitas vezes simplificado. Então eu quero destacar aqui justamente essas possíveis relações, né? Essas possíveis relações possíveis dos tipos de ruptura de ruptura de uma ligação rebitada ou parafusada, né? Uma ligação por rebites ou parafusos. Veja que também aqui a gente não está discutindo aspectos técnicos, né? Do que é um rebite, do que é um parafuso. Essas coisas vocês conseguem estudar, né, sozinhos. Esses elementos, vamos dizer assim, específicos, né? Materiais, né, que caracterizam basicamente esses elementos de ligação, a aplicabilidade deles associada a um tipo de material, né, qual é a condição de recomendação de uma situação ou de outra, tá? O que a gente está focando aqui é na questão, né, dos modos de falha básico e de como a gente minimamente consegue quantificar a margem de segurança ou modo de né, ou enxergar qual situação de falha será dominante para uma dada situação de análise de rebites ou parafusos. E existem vários manuais técnicos, né? Eu acho que tem uma disciplina na engenharia mecânica que é muito clássica, né? Que é elementos de máquina, que eu acho que vai tratar sobre isso, né? Se eu não estiver enganado. Né? A gente não tem esse tipo de disciplina aqui no nosso curso. Então, o primeiro modo de falha clássico, possivelmente também isso aqui vocês já devem ter visto na disciplina de mecânica dos sólidos 1, quando vocês fizeram, pelo menos esse modo de falha, que é a ruptura do rebite ou parafuso, tá? Por cisalhamento do seu fuste. Então, na verdade, você tem um dado rebite, né? Isso daqui é o fuste, né? É o fuste do rebite, tá? Ele, de alguma forma, quando fixado, né? Ele vai ter mais ou menos essa, né, essa cara daqui. E aí, se eu tenho uma dada carga sendo transferida, desculpa, deixa eu colocar aqui a ligação, né? Eu tenho aqui dois elementos sendo ligados, por exemplo, numa situação de cisalhamento simples, uma carga P, né, sendo transferida aqui, e eu posso ter, nessa situação, o cisalhamento aqui, ó, do fuste, do meu rebite ou do meu parafuso, tá? Essa é uma condição obrigatória
né, de falha que precisa ser analisada. Dentro do que a gente já abordou na caracterização de margem de segurança, a margem de segurança geralmente é dada por uma tensão, né, uma dada tensão admissível ou limitante, né, como você queira chamar aí, tensão admissível ou limitante, e a tensão atuante, né, a tensão atuante, isso daqui menos 1, ou seja, a margem de segurança é maior ou igual a zero. Então, da mesma forma de qualquer outro tipo de análise, a gente precisa dessa tensão atuante, geralmente caracterizada por uma tensão equivalente dentro do que a gente já discutiu, porque as condições de análise elas podem ser bi ou tridimensional, não unicamente unidimensional, né, no sentido de caracterizar a partir de uma análise bi ou tridimensional um elemento equivalente que possa ser comparado com a tensão admissível que vem de uma análise unidimensional a partir de um experimento, para caracterizar, por exemplo, uma limitação ao cisalhamento do fuste de um dado rebite ou parafuso constituído de um dado material. Isso mesmo, gente, eu preciso ter a propriedade do material, obrigatoriamente, para fazer análise. Então, só para destacar aqui, né, eu vou denominar aqui de tal barra, né, essa tensão limitante, né, ou admissível, tensão de cisalhamento admissível. Eu estou fazendo questão de dar esse resumo aqui teórico, porque na parte teórica lá do nosso curso que foi filmado, ela está presente, né, lá, mas dentro de uma ótica muito, né, de elementos finitos. Ou seja, de uma situação de projeto, né, de dia a dia lá, sua, numa dada fabricante, né? Tensão de cisalhamento admissível do material do rebite. Então, como eu falei, obrigatoriamente, eu preciso do rebite ou parafuso. Eu preciso dessa propriedade do material. Sem essa propriedade do material, eu não consigo fazer análise de junta. Eu não consigo fazer análise por solicitação, né, por corte, né, solicitação por corte de rebite ou parafuso. Para eu calcular agora a tensão equivalente ou atuante, na verdade, eu preciso do esforço, né, que vai ser solicitado no rebite, né, ou seja, a tensão atuante lá, né, aqui eu vou denominar do esforço solicitante, né, o esforço solicitante no rebite. E claro, né, o esforço solicitante no rebite vai me gerar uma tensão, né, equivalente ou atuante no rebite e parafuso. E para a gente caracterizar, na verdade, o valor médio dessa tensão, a gente precisa da área da seção transversal do fuste do rebite ou parafuso. Tudo bem? Então, eu estou chamando aqui a área do fuste, né? Aqui é um F. E né, aqui a gente, né, a gente vai mostrar só, né, para a aplicação que a gente vai fazer, a gente não vai trabalhar em termos de margem de segurança, a gente vai trabalhar em termos de fator de segurança, né, dentro de uma lógica que a tensão limitante ela tem que ser maior ou igual, né, que o esforço, né, ou seja, o esforço médio, né, que é a força normal que a gente vai ver, né, que será distribuída e que vai ou seja, o esforço normal, a chapa ou cobre-junta de ligação, que vai tender a cisalhar o fuste do meu rebite ou parafuso, né, porque é essa força, né, é esse fluxo, né, de esforço que a gente vai,
né, na verdade, transmitir de uma parte para outra da minha estrutura, né, a partir do meu elemento de ligação. Né, e essa força se transforma em tensão pela razão entre a força normal e a área, tá, do fuste do meu rebite ou parafuso. Então, a única observação que a gente tem que deixar aqui para esse tipo de situação é que a área, né? Então, isso daqui também é algo que eu comento muito, né? Outra coisa, professor, eu estou esquecido desses elementos. Aproveita lá o meu canal, a playlist da disciplina Mecânica dos Sólidos, os primeiros momentos síncronos do tópico de tensão, que eu estou dando nesse quadrimestre, eu estou apresentando para os alunos lá o conceito de tensão média, normal e tensão de cisalhamento, né? Também médio. E aí a gente fez um exemplo bem completo lá, apresentando como se determinar a tensão de cisalhamento num dado elementozinho lá de ligação, de uma estrutura, considerando a questão, né, do cisalhamento simples ou do cisalhamento duplo, que é a observação que eu quero colocar aqui para você. Tá? Então, no caso de corte duplo, a área, né, isso daqui é clássico, tá? A área SF, SF da seção transversal do fuste deve ser multiplicada por 2. A gente vai a fazer uma aplicação já já, e a aplicação que a gente vai fazer, na verdade, ela é caracterizada por cisalhamento duplo, e vocês vão enxergar, né, essa configuração, tá, do cisalhamento duplo, diferente dessa situação aqui. A gente pode mostrar aqui um desenhozinho rápido aqui, só para vocês entenderem. Né? Eu tenho uma chapa aqui azul, uma outra chapa aqui, né, verde, e uma outra chapa aqui azul, por exemplo, que eu vou ligar por meio de um rebite ou parafuso nessa condição. Então, essa situação, né, clássica aqui, é uma situação que a gente chama de cisalhamento duplo, né? Porque a gente tem duas regiões de corte aqui, né? Duas regiões de corte associadas aí, tá? no meu elemento de junta, no meu elemento de ligação. Tá? Diferentemente dessa situação aqui anterior, que a gente tem uma região somente de corte. Tá? Mas isso é uma coisa bem clássica. Né? Então, o primeiro modo de falha de uma junta clássica, não é? É o cisalhamento do fuste do parafuso. O segundo elemento, a segunda possibilidade de ruptura ou falha, né, do elemento de ligação é a ruptura da chapa ou do que a gente chama classicamente, né, da cobre-junta. E aí vocês vão ver esse elemento já já na aplicação. Na seção transversal, mais crítica. E essa seção transversal mais crítica, ela precisa ser analisada a partir da definição do diagrama de força normal da junta, porque eu preciso pegar a combinação de situação de seção, né, com maior força normal e menor área, tá? Menor área, tá? Porque justamente é a condição mais crítica.
Quais são os elementos aqui que a gente precisa analisar desse problema? É a tensão, ou seja, uma propriedade do material, né, que é a tensão normal, admissível ou limitante, que é uma propriedade do material da chapa ou cobre-junta, da chapa ou a área, né, que eu estou chamando aqui de SU, que é a área útil, da seção transversal, da chapa, e, na verdade, a gente precisa, né, caracterizar também o esforço, né, porque para a gente determinar a tensão que a gente vai comparar com a tensão normal, a gente precisa desse esforço solicitante axial, né? Essa força normal. Só não estamos chamando de N para não confundir com o N lá do outro, mas é tudo força normal. É esforço solicitante axial na chapa. Ou seja, a situação de comparação que a gente precisa fazer é que a tensão admissível, ou seja, a limitante, ela tem que ser superior à atuante, e a atuante ela está, né, ela é caracterizada pelo lado direito aqui, né, dessa expressão. Aí vem uma observação, né? Quando a chapa obrigatoriamente é furada, né? Quando a chapa é furada para colocar os parafusos, né? Ou rebite, quando ela é furada para a colocação do rebite, a área de sua seção transversal fica subtraída, né? Ela fica diminuída de D vezes o E, tá? Sendo D o diâmetro do furo, e a espessura da chapa. Então, a área definida, né, assim, para um único furo,
a área útil fica caracterizada essa área útil é definida como, ou seja, eu vou ter que calcular realmente essa área útil aqui, que é a área que vai ter a maior tensão, né? A maior tensão possível na região da chapa, no sentido de analisar esse segundo modo de falha aí, que é a ruptura por tração na chapa, né? E esse S aqui é a área da seção transversal original da chapa sem furo. É mais ou menos assim, gente. Numa planta aqui, eu tenho uma chapa ligada a essa outra, sei lá, com esse conjunto aqui, né, de linhas de cravação. E essa chapa tá, né, e essa ligação tá, na verdade, sendo projetada para, né, suportar uma carga P aqui. Nesse sentido aqui de analisar esse modo de falha, que é a possível ruptura da chapa, né, da ligação da minha junta, a chapa, se ela romper, né, por tração, ela não vai romper aqui na seção cheia. Ela vai romper aqui na seção, né, com menos área, que é a seção furada. Tá? É justamente essa condição que aqui a gente está mostrando para essa situação, né, possível, né, de falha. Para se determinar a tensão, né, eu preciso né, da área líquida, tá, que é a área mais crítica. E aí a gente precisa, na verdade, configurar aí a situação mais crítica, que é a situação de maior tensão e menor área. Tá? Mas, basicamente, a gente enxerga essa regra. Né? Numa situação de ruptura-tração, possivelmente a gente rompe não na área cheia, e sim na área útil, né? Na área, né, residual, aí, retirando-se aí as áreas de furo da minha linha, né, de cravação, tá? Da minha linha aí de rebites ou parafuso. O terceiro modo de falha é um modo de falha que a gente basicamente não analisa, mas eu quero deixar ele aqui claro, e também está lá na nota de aula, ruptura da chapa por cisalhamento. Porque o espaçamento que é dado entre cisalhamento ruptura da chapa, não do fuste, tá? Que é a ruptura da chapa por cisalhamento, tá? A ruptura da chapa por cisalhamento, esse tipo aqui de ruptura, né, ele é evitado quando a gente segue aquela recomendação de design, né, de projeto, onde existe uma distância mínima entre centro de furo e borda, né, e centro uma distância mínima entre centro de furos, tá? Então, evitada seguindo-se as especificações de distância mínima entre rebites, parafusos, né? Na verdade, distância mínima entre centro de rebites ou parafusos e entre centro de rebites e parafusos e sua borda, tá? Então, existe aqui, numa dada situação de ligação,
uma distância mínima entre centro de parafusos, tá? E existe uma distância mínima entre centro de parafuso e borda, tá, do meu elemento de ligação. Isso está lá definido na nota de aula, né? Essas distâncias mínimas aí, né? Entre centro de parafusos entre 4A7 e D, e entre centro de parafuso, né, centro de parafuso ou rebite e borda de 2D ou no mínimo 1,5D, tá? Depois vocês olham direitinho isso lá no material de apoio do nosso curso. E finalmente, o último modo de falha clássico que a gente vai analisar aqui que é a ruptura da chapa ou da cobrejunta por bearing, né, por esmagamento, tá? Então, ruptura da chapa ou da cobrejunta por esmagamento. Ou seja, o fuste do parafuso ele é tão forte, ele não rompe por cisalhamento e ele começa a rasgar, né, a esmagar, né, rasgar não, né, a esmagar a chapa. Na referência que a gente apresentou para vocês, existem as fotografias e as apresentações clássicas de cada um desses tipos de modo de falha, ou seja, por onde, né, qual é a configuração clássica, né, de situação, né, de propagação de trinca nos furos, quando a direção de propagação de trinca nos furos, quando dá ruptura, né, da ligação por tração, né, na chapa, né, a configuração de propagação de trinca quando dá ruptura da chapa por cisalhamento, a questão do esmagamento na chapa, que é essa situação, e do cisalhamento do fuste do parafuso também. Só para deixar isso aqui claro, né? Esse esmagamento, o esmagamento da chapa ou cobrejunta o esmagamento da chapa ou cobrejunta ocorre nos pontos onde o fuste do rebite aplica uma pressão de contato, né? Aplica uma pressão sobre a parede cilíndrica do furo. Vou tentar fazer um desenhozinho aqui, e o pior é que eu tinha todos esses desenhozinhos aqui bem bonitinhos, mas eu acabei esquecendo. Vou tentar fazer aqui um desenhozinho aqui em 3D. Então, eu tenho aqui uma situação, né, de chapa com um elemento aqui, né, que vai me caracterizar mais ou menos, né, a região aqui, né, onde vai estar o fuste do parafuso do meu rebite no sentido de ligar, né, essa chapa a uma outra chapa. Aí eu tenho o fuste do parafuso, né, ou seja, a região cilíndrica do parafuso ou do meu rebite,
em contato com esse furo que foi feito, né, na minha chapa. E aí eu tenho esse processo aqui, né, de transferência de carga, né, na ligação, seja ela por cisalhamento simples ou duplo, né? Vou colocar aqui, tá? Mais ou menos isso. Aí o que acontece? O fuste do prendedor, ele é muito resistente ao cisalhamento. Eu tenho aqui uma carga, né? Uma carga aqui. E aí o fuste do prendedor, ele é tão resistente ao cisalhamento que ele começa a esmagar aqui a minha própria chapa. Tá? Então essa é uma segunda condição de essa é uma outra condição de falha obrigatória que precisa ser analisada. Então, para isso, eu preciso de uma tensão limitante de esmagamento ou admissível, né? Uma outra propriedade. Sem isso, eu não consigo, né, analisar a margem de segurança. Então, eu tenho que ter. Aí, vamos supor que você está lá na equipe de projeto de um dado produto aeronáutico ou aeroespacial, e você faz lá, né, um tipo de ligação bem diferentona, né? E aí, utilizando material diferentão, tudo, perfeito, tudo bem. As autoridades aeronáuticas, né, não vão te limitar, né, nesse processo de melhoria dos processos do projeto, né, por meio de materiais e concepções de design diferentes. Mas só que você tem que provar para ela que aquilo funciona. Então, quando você não tem resultados clássicos de propriedade do material em relação, né, ao esmagamento, né, ao cisalhamento da chapa, em relação à ruptura da chapa, em relação ao cisalhamento do fuste, você tem que fazer experimento, isso mesmo. A sua empresa lá, a equipe lá, né, de pesquisa e tecnologia, vai lá montar os corpos de prova, né, na condição de ligação, seja ela com escala reduzida ou escala real, sei lá, não sei, possivelmente escala real, e tentar caracterizar aí a limitação dessa junta. Não, mas não. Não tem A mais B. Tem que ter a propriedade do material. Você tem que saber, né, de alguma forma documentada, explicitada, para garantir para a autoridade aeronáutica que você fez a experimentação, né, e mostrando a limitação dessa nova condição de ligação, de junta que você desenvolveu. Então, não tem blá, blá, blá. Tem que ter a limitação, né? A admissibilidade, né, do material tem que estar caracterizada. Então, isso daqui é propriedade do material. Eu tenho que ter, né, a tensão que está atuante. A tensão atuante ela vai ser calculada a partir de uma área de esmagamento, né? A área de esmagamento da seção transversal da chapa. E aí, né, finalmente a gente consegue calcular a tensão lá equivalente quando a gente determina o esforço, né, o esforço solicitante no rebite, né, que vai estar ali atuando no fuste, né, do rebite. Que quando a gente divide esse esforço pela área de esmagamento, a gente consegue finalmente fazer essa comparação aqui, né? A tensão admissível, ela obrigatoriamente tem que ser maior ou igual que a tensão equivalente, que é dada pelo esforço dividido pela área de esmagamento, tá? E a área de esmagamento, ela vai ser dada por D vezes E, onde D é o diâmetro do rebite, né? É o diâmetro.
do rebite ou parafuso. Estou chamando tudo rebite porque o mais clássico na área de vocês, né, ou seja, na indústria aeroespacial, é muita aplicação, né, de rebite para tudo que é lado. No caso de materiais metálicos, né? Espessura da chapa. Era novidade para muito de vocês, ou vocês já tinham visto isso em alguma disciplina? Como eu não sei, né, se todo mundo já tinha tido esse tipo de conteúdo, eu fiz questão de fazer esse resumo nesse viés mais prático, né, de modelo simplificado, para não deixar, né, todo mundo, né, assim, algumas pessoas, né, perdidas. Em que disciplina, Leonardo? Ah, beleza. Mas nessa situação que eu falei, não é? Numa situação de apresentação do conceito, né, de tensão de cisalhamento média, ou fazendo, vamos dizer assim, análises mais pontuais, ou do tipo que a gente vai apresentar aqui, ligações com várias linhas de cravação, fazendo a caracterização desses quatro modos de falha, ou basicamente vocês fizeram análise lá do cisalhamento do fuste e a ruptura por tração da chapa na seção mais desfavorável. A Débora também falou. Beleza, legal. Então, eu convido também, mas assim, na quarta-feira, possivelmente eu vou apresentar um outro modelo que vocês não, né, não viram em mecânica dos sólidos, que é uma situação, deixa eu voltar aqui que é uma situação assim, ó. Vocês observaram, e vocês vão observar que no exemplo que a gente vai dar, deixa eu até colocar esse exemplo já aqui, fazer um teste, porque na quinta-feira passada eu tive muito problema com as figuras aqui, e eu acho que vai até continuar com esse problema. Vou ter que desenhar na mão. Ele não atualizou aqui não atualizou. Deixa eu ver se eu coloco a figura. Não, legal. Então, só assim, ó. Eu não sei se em mecânica dos sólidos vocês viram esse tipo de ligação, ou se foi análise mais básica, né? E aí eu já trouxe um exemplo um pouco mais completo para não fazer algo mais básico, né, que vocês possivelmente teria visto em mecânica dos sólidos. Pelo menos eu, quando dou mecânica dos sólidos, eu não consigo dar, né, esse tipo de situação aqui. Mas como existem vários professores, cada um, né, utiliza uma estratégia. Então, o exercício, né, eu acho que é o exemplo, deixa eu só formalizar aqui, exemplo 21, calcular a carga admissível na ligação da figura. O que eu estava comentando aqui, né, antes de iniciar essa aplicação, era justamente a diferença dos modos de falha que a gente tem desse tipo de problema para o problema que a gente vai analisar na próxima quarta-feira. Observe que esse tipo de ligação aqui, a carga que está sendo transferida, e que nesse caso aqui vai ser projetada, né, ou seja, qual vai ser a menor carga possível de se aplicar para que atenda, qual vai ser a maior carga possível que se pode aplicar para que atenda a todas as condições de falha aqui
dessa ligação, dessa junta, a carga aqui, ela não tem excentricidade em relação à minha linha de cravação, né? A minha ligação. Mas vamos supor aqui, ó, que eu queira ligar, né, sei lá, um elemento vertical com um elemento estrutural horizontal, por essa condição aqui de ligação, onde eu tenho uma carga, né, que vai ser transferida desse elemento horizontal para esse elemento vertical, por essa ligação. Veja que essa carga, né, aqui, ela tem sim uma excentricidade, né, em relação a linha de cravação que foi colocada aqui na minha ligação. Então, aí a gente vai ver esse tipo de modelo aqui para se determinar, né, a margem de segurança, né, nos modos de falha clássicos aí de ligação, e possivelmente isso daqui você não viu, né, em mecânica dos sólidos. Tá? E também, possivelmente, você não viu em mecânica dos sólidos toda aquela discussão que foi feita em sala de aula, não, nos vídeos relacionado aos modos de falha de cada uma das situações de ligação clássica, lá, né, a ligação, né, a asa-fuselagem, ligação, empenagem, superfícies de controle e fuselagem. E aí a gente deu todo aquela revisão em relação à situação de como se calcular, né, margem de segurança a partir da utilização de estimativas de tensão dada por elementos finitos e, inclusive, situações que não são apresentadas realmente em mecânica dos sólidos, onde você tem, na verdade, a combinação, né, de carregamento na sua ligação, porque aqui, olha, o carregamento que tem aqui é esse carregamento aqui de força normal na barra. Mas eu poderia ter uma situação, né, de carregamento, vamos dizer assim, de membrana, mais um carregamento de cisalhamento na própria chapa. E eu teria que fazer uma equação de interação. E aí, existe lá, né, a gente apresenta lá no vídeo como é que é calculado, né, essa força, essa tensão equivalente para essa situação, essa condição, né, de forças ou tensões aí internas que vão interagir, né, em duas grandezas, uma de normal mais outra de cisalhamento. Tá? Perfeito? Então, a gente tem essa chapa aqui com ligação dupla, são duas chapas aqui e duas cobrejuntas, tá? Ligadas no viés de cisalhamento duplo, porque eu tenho duas regiões de corte aqui, né, no rebite, o fuste do rebite em si. Eu tenho aqui os meus elementos limitantes, veja aqui que ele me deu, né, o cisalhamento no fuste do prendedor do rebite, o limitante dele é 1 tonelada por centímetro quadrado, né, a tensão de limitante admissível do material da chapa a tração é 1,2 tonelada por centímetro quadrado, a tensão admissível ao esmagamento, ou seja, ao bearing, é 2,4 toneladas por centímetro quadrado, e ele está me dando aí o diâmetro dos rebites e me dando aqui outras dimensões aqui necessárias para que a gente possa analisar o nosso problema. Perfeito? Então, com a finalidade da gente conhecer os esforços normais, né, solicitantes, né, porque assim, o primeiro passo é buscar força normal. Força normal, né, nas chapas e nos rebites. Força normal. Então, eu preciso buscar força normal que atua, né, em todas as seções transversais. Em todas as seções transversais da emenda, da ligação.
Então, o que a gente deve fazer? Obrigatoriamente, a gente tem que traçar, não tem como, a gente tem que traçar o diagrama de força normal que atua na chapa e nessas cobrejuntas aqui, tá? Nessas cobrejuntazinhas aqui sextavadas, né? Aqui é um desenho em vista superior, aqui um desenho em corte, né, da minha ligação, passando, né, pegando todos esses elementos aqui, né? Você vê que você tem a correspondência aqui, né? Ó. Tem a correspondência bonitinho aqui, né? Ó. A gente precisa traçar o diagrama de força normal da chapa e da cobrejunta. Então, se P, né, é o esforço axial na chapa e N é o número de rebites, né, nos lados da emenda, a gente tem, né, vamos dizer assim, como modelo, né, ou seja, de forma simplificada, a gente vai considerar obrigatoriamente esse esforço sendo calculado a partir dessa relação aqui, ó, P sobre N, né? Como a gente falou, P é o esforço axial na chapa e N o número de rebites. Então, o que a gente está assumindo aí que a solicitação em um rebite, né, a solicitação em um rebite, que é dado por isso daqui, vai ser dado por essa média simples, né? Solicitação. Não gostei desse modelo, isso não é verdade, é muito distante. Então faz o seguinte, né? Mais um exemplo aí para a gente tentar fazer um trabalho final, né? Pega aí, né, um software de elementos finitos, faz uma consideração aí de simulação, por exemplo, desse exemplo ou de outro exemplo da lista de exercício ou de uma situação de projeto que você já, né, vivenciou e compara os resultados de uma situação feita com o modelo, né, de projeto clássico e uma análise de elementos finitos mais rebuscada. Solicitação em um rebite. Então, o que é que isso significa? O que é que a gente está comentando aqui, né, com essa situação aqui do modelo? É que quando essa carga daqui é transferida para as cobrejuntas, tá? Vai morrendo, nesse caso aqui a gente tem quantos rebites? Tem 7, de um lado e de outro, né? Então é para cada lado. Então, nesse lado aqui, né, vai ficando 1/7 dessa carga para cada um dos rebites. Então, do P aqui, né, eu tenho atuando P nessa chapa, depois morre 1/7 de P aqui, aí eu venho com um esforço aqui, né, que é 6P sobre 7, e aí morre mais P sobre 7 aqui, P sobre 7 aqui, depois na chapa vem um outro esforço, subtraindo o que ficou em cada um desses rebites, porque ele está transferindo, né, e assim por diante. Tá? É esse o modelo. Professor, eu não acredito nessas coisas, isso é blá blá. Não, faz assim. Faz uma análise de elementos finitos e compara, né? E compara com o que a gente está, né, apresentando aqui no modelo. O que eu vou fazer agora é justamente o desenho do diagrama de força normal, aproveitando aqui a figura que eu tenho, porque sem esse diagrama de força normal, fica muito difícil deixa eu utilizar a figura maior possível. Fica muito difícil eu fazer
qualquer determinação aqui, né, de margem de segurança para qualquer modo de falha que a gente venha analisar. Então, o primeiro ponto é justamente o cálculo do diagrama de força normal, que a gente vai destacar, né, na chapa e na cobrejunta. Então, eu vou definir aqui essas seções aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar essa cor aqui, não sei se vai ficar boa, vamos ver. Eu vou definir essas seções aqui, ó. E eu vou tentar desenhar os diagramas aproveitando essa figura aqui para ficar bem claro, tá? Eu vou definir aqui a seção A, a seção B de análise, a seção C e a seção D. Vou aproveitar aqui embaixo, deixa eu puxar aqui, tá, essas linhas auxiliares, para a gente começar a construir os diagramas. Então, o que é que acontece? A gente vai desenhar o diagrama de força normal na chapa, depois eu coloco aqui, vou colocar aqui no canto. Então, primeiro que a gente está desenhando é o diagrama de força normal na chapa. Então, como eu comentei, né, olha, como eu comentei, essa é a chapa e esse elemento aqui, ó, né, que tem um chanfro, é a cobrejunta. É só você observar lá a figura lá com a vista lateral. O modelo me diz o seguinte, né? A chapa nessa região daqui até o primeiro furo, ou seja, daqui até o primeiro furo, ele vem aqui, ó, com um valor de força P, normal, agindo na seção da minha chapa, que não é uma seção útil aí, né? Porque daqui até o furo, né, vale a seção cheia. Então, aqui eu tenho uma força normal P. Quando essa carga P passa por esse rebite, dentro do modelo, fica 1/7 aqui dessa força sendo transmitida para a cobrejunta. E nessa região agora da chapa, entre a seção A e B, a força normal ela cai para 6P/7, tá? Porque ficou 1/7 aí no rebite passando para a cobrejunta. De B para C, veja que de B para C ficou 2/7 aqui, né? Ou seja, 2/7 mais 1/7, 3/7. Então, ou seja, nessa regiãozinha daqui, né, nessa regiãozinha aqui da chapa, a força normal atuante, ela vale um pouquinho menos, ela vale 4P/7. Ou seja, a carga passa por esses dois outros rebites, de novo, né? O que vai atuar aqui é um pouquinho menos, dentro da lógica do que a gente vem falando, ele vai para 2P/7 e, finalmente, nessa região aqui, né, ó, nessa região da emenda, da junta, eu não tenho força normal nenhuma. E aí, esse gráfico daqui é espelhado para o outro lado. Então, aqui desse lado eu tenho P, a mesma coisa, 6P/7, 4P/7, 2P/7. Isso daqui na chapa. Vamos aqui aproveitar esses mesmos elementos para desenhar o diagrama de força normal na cobrejunta. Então, na cobrejunta, né, daqui até aqui é nulo, né? Eu não tenho nenhuma força normal agindo, porque nada, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Na cobrejunta,
Opa. Deixa eu puxar aqui essas linhas auxiliares para me ajudar. Então, aqui, 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 aqui e aqui. Perfeito. E aí eu vou colocar uma outra corzinha aqui. Vou mudar. Na cobrejunta, não é? Daqui a... Não, volta. Da cobrejunta daqui até essa posição, eu tenho 0. Aí, quando essa carga na chapa passa, né, por esse prendedor aqui, ela transfere 1/7, né, P sobre 7. Ela transfere P sobre 7 para a cobrejunta. E assim vai. Quando ele passa para... Né, quando a carga passa por aqueles outros 2 rebites, ele transfere para a cobrejunta 3P sobre 7. Depois, 5P sobre 7. Finalmente, valendo P justamente nessa região onde é 0 na chapa. Então, eu acho que é muito tranquilo, né, em cima dessa condição aqui, né, cada prendedor, né, ele pega uma parcela, né, ou seja, a solicitação em um rebite é dada justamente por essa conta bem simples. Agora a gente consegue enxergar o quanto vai para a chapa de força normal e quanto vai para cada uma das cobrejuntas. Por quê? Porque a gente precisa saber, né, da distribuição de força normal no sentido da gente agora começar a calcular cada um dos modos de falha possíveis presentes e depois definir aí qual seria a máxima carga, né, que pode ser aplicada para essa situação aqui, né, de junta. Então, o que a gente vai fazer primeiro, né, é a verificação da ruptura do rebite por cisalhamento. No fuste do mesmo. Então, eu sei que a força admissível que a gente tem, né, a partir do limitante que foi dado, é justamente calculado a partir dessa expressão. Né? É a tensão limitante de cisalhamento no fuste vezes a área, né, do fuste do meu rebite. E no nosso caso aqui, como é um cisalhamento duplo, a área do fuste do rebite ele é multiplicado por 2, né? 2π d2 sobre 4, porque é cisalhamento duplo. É cisalhamento duplo. Então, para a situação de tal, né, limitante dado que é 1, né, 2 vezes π, o diâmetro aí do rebite vale 2. Aqui a gente encontra 6,28 toneladas força. Para os 7 rebites, né, a gente está encontrando aqui a situação para um rebite. Na verdade, para os 7 rebites, esse P aqui, né, ele vai ser dado por 7 vezes 6,28, a gente vai encontrar 43,98, acho que é toneladas. Deixa eu ver aqui o enunciado. Tonelada, perfeito. Então, a gente já tem o primeiro P. Vamos para outra situação, né, de condição de falha, que é a verificação do esmagamento da chapa nas cobrejuntas. Do esmagamento da chapa e das cobrejuntas.
pelo que o exemplo deu, né, a tensão de esmagamento, né, e a tensão de ruptura, né, tanto da chapa quanto das cobrejuntas, são as mesmas, né? Então, né, ele não fez nenhuma diferença aqui, né, para material, né, que constitui chapa e cobrejunta. Ele deu aqui a mesma propriedade, então possivelmente é o mesmo material. Então a gente tem aqui, né, essa observação. Então aqui a gente tem a espessura da chapa, que é um elemento que a gente precisa para calcular, né? Vale 1,2 centímetro. E no caso da espessura da cobrejunta, ela também vai ser 1,2 porque elas funcionam, né? Veja, a junta ela funciona monoliticamente, né? Eu não posso considerar a cobrejunta separada uma e outra, né? 2 vezes 0,6, né? Isso daqui valendo 1,2 centímetro. Um 1,2 centímetro. Então, a força admissível em um rebite, né, a N admissível Então, eu sei que a minha tensão de esmagamento aqui, ela foi dada, limitante. E a força em um, né, em um elemento, né, em um rebite, ela é dada agora pela área, né, de esmagamento, né? A área de esmagamento é justamente a espessura vezes o diâmetro, tá? Então, todos esses parâmetros eles foram dados, então eu tenho 2,4 vezes 1,20, que é a espessura, vezes o diâmetro, que é 2. Isso daqui me deu 5,76 toneladas. Esse problema é um problema clássico, né, de engenharia reversa, né? Ele não me deu a carga para a gente calcular a margem de segurança, né? Ele me deu, na verdade, uma situação de projeto inicial e está perguntando aí qual é a carga máxima possível de ser aplicada para que a junta não venha a falhar. Então, é isso que a gente está buscando, né? E no caso, para 7 rebites, o P de esmagamento, né, ele vai ser dado por 7 vezes 5,76. Isso daqui me dá 40,32 toneladas. Agora a gente vai para uma outra situação, né, de análise, que é a verificação da ruptura, né, por força normal, né, verificação da ruptura por força axial da chapa ou cobrejuntas na seção transversal mais crítica. Primeiro, pergunta. Depois que a gente desenhou o diagrama de força normal, das seções ali que a gente caracterizou A, B, C e D, fazendo um Kahoot aqui sem fazer Kahoot, né? Qual seria a seção transversal mais crítica?
dentro daquela lógica, né? Comparativamente àquela que apresenta menos área resistente e maior esforço solicitante. Hein? Eu vou voltar aqui da seção transversal. Da seção transversal mais crítica. Vou voltar aqui. Ó, desenhamos o diagrama de esforço da chapa e da cobrejunta. Agora a gente está numa situação de análise, né, de ruptura ou da chapa ou da cobrejunta, né? Porque esses elementos aqui eles estão presentes na junção. Eu não posso só fazer análise só da chapa, né? Por quê? Porque a cobrejunta também pode falhar. Então, muito cuidado. Nessa situação aqui de caracterização de diagrama de força normal, para analisar esse modo de falha, eu tenho que pegar a situação mais crítica, comparativamente, né? Analisando a situação que eu tenho mais força normal e menos área. Qual seria a seção, né, crítica aqui de análise? E por quê? Alguém? Estão aí no chat? Eu Falando? acho que a seção D, talvez, em relação à cobrejunta, que eu vou ter uma força normal P e eu vou ter uma área equivalente a 2 rebites a menos. Perfeito, Rafael. Certíssimo. É isso mesmo, tá? Então é essa condição que você precisa fazer, né? É desenhar os diagramas, fazer a distribuição de força normal em cada uma das regiões da ligação, chapa, cobrejunta, dentro da condição, né, do modelo, que cada aprendedor fica, não é, com um pedacinho da carga que está sendo aplicada. Esse modelo aqui não contempla qualquer elemento de excentricidade, só tem o que a gente chama de carga alinhada, né, ao eixo da minha ligação, não tem cisalhamento, não preciso analisar aqui qualquer equação de interação. Isso quem assistiu o vídeo está entendendo o que eu estou falando, tá? Isso daqui é bem basicão, né? Essas outras situações, né, onde a gente tem esses modelos, né, de chapa com esse tipo de carga, mais cisalhamento, exige outros elementos, né, para que a gente possa fazer a composição da margem de segurança, tá? Então, é esse sentimento que essas duas aulas nessa semana, que esses dois momentos síncronos tem que deixar para você. Então, quem não interage com o material, aí depois fala, e o professor não deu nada. Tá, não deu nada, mas você também não estudou o que ele planejou, né? Então, quem estuda pouco, aprende pouco. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Né? A aprendizagem não acontece pela ensinagem, né? Senão seria só ensino, não seria ensino-aprendizagem. E para acontecer a aprendizagem, o professor precisa ser organizado? Precisa. O professor precisa de didática? Precisa. O professor precisa fazer material? Precisa. O professor precisa fazer curadoria? Precisa. Encontrar, né, coisa legal, coisa interessante. Tudo isso precisa. Do outro lado, precisa que o aluno estude. Né? Professor, mas está difícil. Eu sei que está difícil. Eu sei que o momento de pandemia está difícil. Então, pega menos matéria. Né? Eu odeio a UFABC, porque é quadrimestral. Cara, não vai mudar. A UFABC não vai passar a ser semestral. É esse o projeto pedagógico. Você não entrou aqui enganado, você entrou sabendo. Então, não adianta. Se eu não consigo acompanhar o ritmo na quadrimestralidade, eu tenho que pegar menos disciplina. Se eu preciso de mais tempo para amadurecer, tem que pegar menos disciplina. Não adianta. É isso. Tem que estudar. Não tem segredo. Então vamos lá. O que o Rafael colocou está corretíssimo. Né? É a seção D, a seção crítica, né? Na cobrejunta. Então, vou destacar aqui, né? Comparativamente, dentro do que a gente fez, a seção crítica é a seção D, com 2 furos, e a análise que vai ser feita é na cobrejunta.
Por quê? Porque se passar na cobrejunta, na chapa vai passar. Então, no caso aqui, para a gente calcular, a gente precisa, na verdade, calcular o P, né? Esse P aqui, né? A partir dessa expressão, que é tensão admissível que a gente deu, né? A tensão admissível que foi dada, na seção mais líquida, né? Que é a seção original, menos 2 vezes, né? O diâmetro do furo vezes a espessura da cobrejunta, que a gente até já determinou. Então, isso daqui, né? O 2 aqui é por conta da existência de 2 furos. Então, esse P aqui, ele vai ser dado por 1,2, que é uma propriedade do material que a gente deu, acho que chamamos até de sigma barra. Né? 14 vezes 1,2, que é a área original, né? Da espessura da cobrejunta, menos 2 vezes o diâmetro de 2 vezes a espessura de 1,2. Isso daqui me dá 14,4 toneladas. Ou seja, essa junta aqui, né, dentro do que a gente, né, analisou, ela vai suportar o mínimo, né, ou seja, qual é a máxima carga possível dentro da que a gente calculou, é a menor das três. Né? O P no cisalhamento do fuste, o P no esmagamento da chapa e esse P aqui na ruptura da cobrejunta, né, no caso, que foi a situação mais crítica. E das três condições, vamos analisar aqui 14,4, o P de bearing me deu 40,32 e o P de ruptura ao cisalhamento do rebite 43,98. Então, realmente aqui, para essa ligação, o P possível vale 14,4 toneladas. Muito tranquilo, não é? Então, muito tranquilo. É algo que vocês, pelo que vocês comentaram aí, já tinham, de alguma forma, vivenciado em mecânica dos sólidos. Com esse tipo de profundidade, Leonardo, com esse tipo de exemplo, assim, se foi legal. Né? Já saíram na frente. Mas eu deixo aqui um sentimento. Assistam lá o vídeo, né? Os 2 vídeos desse tópico aqui, né? Elementos de junções. Vejam lá as equações necessárias para se estabelecer, por exemplo, margem de segurança em ligação, onde eu tenho, né, carga que a gente chama, né, de carga normal, a seção transversal, mais o cisalhamento. Se der tempo, na próxima aula, a gente pode até fazer uma abertura de contas para a situação lá de interação, que é interessante, porque lá só está a expressão de interação, mas como é que se conseguiu chegar nessa expressão de interação? Eu lembro a vocês também que no tópico de painéis, eu deixei os relatórios da ANARCA lá, né? Aí eu não lembro em qual pasta de material de apoio a semana do curso, né? Eu acho que foi dessa semana aqui, que a gente está um pouquinho defasado. Mas são relatórios, né, com os modelos bem rebuscados, onde a gente encontra lá, né, vamos dizer assim, todo o equacionamento da modelagem para fazer estimativa da questão da tensão semidiagonal, né, estimativa de tensão de crippling, a questão da estimativa de tensão crítica de flambagem entre prendedores, tá? E isso mesmo, eu coloquei todo esse material e reforço também a necessidade, isso eu vou voltar na quarta-feira para falar com vocês. Interajam também, dê um tempinho para vocês interagir com o objeto de aprendizagem que eu coloquei para vocês lá em relação. Está só específico lá para LUG, mas explorem esse objeto de aprendizagem. É uma calculadora eletrônica relacionada a vários tópicos do nosso curso aqui, né? Onde ele me traz o referencial teórico, né, que fundamentou a implementação daquela ferramenta de cálculo, tá, para você, no caso, fazer projeto de LUG,
né, com carregamento axial, transversal e combinado, tá? É muito interessante, muito legal. E na próxima quarta-feira é o nosso último momento síncrono do curso, onde a gente vai apresentar essa questão agora do modelo para se estabelecer análise de juntas com uma dada excentricidade. Tudo bem? E aí a gente dá um tempinho para que vocês, né, consigam desenvolver a proposta de trabalho final. E aí, na próxima quarta-feira, a gente acaba combinando o dia da apresentação dos trabalhos, né? O dia que vocês acham melhor dentro aí das limitações que vocês vão ter no final aí do quadrimestre, né? A gente vai ter a 12ª semana, que é a semana lá do segundo momento avaliativo do curso, mas como eu dou muitos dias, a gente escolhe um dos 2 dias da 12ª semana para fazer a apresentação. Tá? E aproveitar também, né, se alguém tiver dúvida, né, em relação à segunda avaliação somativa, já aproveitar esse dia para tirar. Perfeito, gente? Então a gente finaliza aqui esse momento síncrono. Vou parar aqui a gravação e até quarta-feira, né, que será o nosso último momento. Perfeito? E a gente fica aqui para tirar dúvida. Quem tiver dúvida em relação às listas.